Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e executado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta apresentação foi feita por meio de uma parceria entre a Reneta e a Parental Drug Association. Considerações sobre a validação de processos em terapias avançadas. Nesta apresentação, abordaremos a validação de processos em terapias avançadas, a validação com materiais substitutos, o processo de verificação contínua, a tecnologia analítica de processos e a revalidação de processos. A fabricação de produtos de terapia avançada pode ser abordada de diversas formas. Alguns fabricantes, particularmente empresas novas, podem construir instalações especificamente para esse fim, seja por necessidade ou por conveniência, enquanto empresas bem estabelecidas precisam decidir como reconfigurar sua estrutura para se adaptar à fabricação desses produtos únicos. Por vezes, essas estruturas trabalham abaixo de sua capacidade máxima em função da natureza desse tipo de produto. Como forma de compensar essa limitação, diversas empresas passaram a utilizar sistemas de uso único, juntamente ou em substituição a equipamentos convencionais de aço inoxidável. Essa estratégia requer a avaliação das possíveis interações do produto investigacional e de suas matérias-primas com equipamento descartável de diferentes fornecedores. Para terapias autólogas, nas quais o material de partida pode ser extremamente limitado, um cuidadoso monitoramento dos materiais e dos processos é crucial, criando a necessidade de um exame minucioso das matérias-primas e a incorporação de tecnologia analítica de processos que monitore a fabricação por meio de amostragem e monitoramento contínuo, inline testing. Não são só os fabricantes que precisam inovar nessa área, os fornecedores também precisam se adaptar. Fornecedores de materiais e equipamentos, por exemplo, têm um papel fundamental no desenvolvimento de tratamentos revolucionários para lesões da medula espinhal ou da cartilagem do joelho e para doenças como Parkinson e esclerose múltipla. Sistemas de fabricação livres de células que aplicam processos condizentes com as boas práticas de fabricação estão sendo desenvolvidos para evitar contaminação viral endógena e atender às exigências regulatórias. Alguns fornecedores inovadores estão oferecendo microbioreatores capazes de produzir uma dose única de terapia celular autóloga, evitando contaminação cruzada e drasticamente reduzindo a estrutura necessária para produzir o tratamento. Outros estão imaginando uma fábrica de células portátil e desidratada, incluindo todos os componentes necessários para a fabricação biomolecular sob demanda. De fato, plataformas automatizadas permitem o aumento da consistência no processo de preparação das amostras, enriquecimento de células T, estimulação, transdução viral, expansão e formulação final. Nesse contexto, a validação de processos é um componente crítico para garantir o registro de evidências documentais de que o processo de fabricação pode produzir um resultado de forma consistente dentro de parâmetros específicos. Não é esperado que o processo de fabricação para produtos de terapia avançada investigacionais seja validado, mas é necessário implementar um monitoramento apropriado e medidas de controle para garantir o atendimento aos requisitos exigidos para a autorização de ensaios clínicos com o produto. A produção de um produto de terapia avançada deve ocorrer seguindo boas práticas de fabricação, levando em consideração os seguintes aspectos: a variabilidade inerente ao método, como viabilidade, pureza e outros parâmetros relacionados à função; a variabilidade do produto, determinada por sua origem, se ele for derivado de doador saudável ou de paciente, ou mesmo quando o produto não pode ser totalmente caracterizado pela baixa disponibilidade de material, e a necessidade de abordagens sistemáticas para a avaliação constante do desempenho do processo, evitando a redução de sua consistência.
Para terapias avançadas, é necessário considerar o grau de variabilidade do produto final em função das características intrínsecas do material de partida. E o objetivo da validação de processos é demonstrar que as características do produto final estão dentro de determinado intervalo, considerando a experiência clínica com o produto. Com isso em mente, a estratégia definida para o protocolo de validação deve definir os parâmetros críticos do processo, os atributos críticos de qualidade e os critérios de aceitação, os quais devem ser baseados nos dados de desenvolvimento do produto, informações clínicas e no conhecimento documentado do processo. A justificativa de uso de um determinado parâmetro e sua correlação com outros parâmetros são aspectos críticos para embasar a eliminação de um parâmetro específico ou justificar resultados fora da faixa esperada de variação. Para isso, os atributos críticos de qualidade devem ir além dos elementos testados durante o processo de liberação do produto, como viabilidade, potência e esterilidade. Eles devem conter elementos que permitam a avaliação de performance intra- e interlotes, como curvas de crescimento celular em pontos intermediários do processo e tempo de descongelamento, visto que isso pode impactar negativamente o material de partida e afetar os atributos de qualidade. Além disso, a validação de processos deve identificar atributos não críticos e parâmetros que devem ser monitorados durante a validação, bem como as razões para esse monitoramento. Por exemplo, o impacto de componentes do meio de cultura na expansão celular, se conhecidos, devem ser monitorados e expandidos durante o processo de monitoramento continuado. Portanto, assim como na fabricação farmacêutica clássica, a validação de processos consiste numa avaliação detalhada de todos os parâmetros do processo e de seus intervalos durante o desenvolvimento do produto. A validação de processos deve ter início com a identificação inicial dos parâmetros críticos do processo em escala laboratorial, bem como uma reavaliação após cada etapa de escalonamento. É importante que todos os intervalos aceitáveis comprovados do inglês Proven Acceptable Ranges, PAR, e os intervalos operacionais normais do inglês Normal Operating Ranges, NOR, sejam definidos, formalizados por meio de relatórios e transferidos para a fabricação comercial. Em terapias celulares e gênicas, os PAR NOR típicos podem ser definidos como as temperaturas e tempos críticos para determinadas etapas do processo, nas quais as células podem ser impactadas negativamente. O tempo de exposição após o descongelamento e ou a formulação final da solução de criopreservação conhecidamente afetam as células. Portanto, o NOR, que seria o tempo operacional esperado para a etapa de descongelamento, deve ser definido genericamente, e um PAR deve ser estabelecido com base em um limite de exposição das células, no qual elas não sejam negativamente afetadas. O registro dos lotes mestres usados nos estudos de desenvolvimento e validação deve ser aprovado e qualquer desvio da versão aprovada durante esses estudos deve ser documentado, avaliado e discutido no relatório de validação. A conclusão dessa avaliação deve ser apresentada em um relatório de desenvolvimento que resuma os resultados de todos os lotes de desenvolvimento relevantes com os valores dos parâmetros e intervalos operacionais. Testes e métodos analíticos usados para avaliar os materiais e o produto final devem ser validados conforme necessidade, e os procedimentos e monografias dos testes precisam ser aprovados. Unidades laboratoriais, instalações e equipamentos utilizados no processo devem ser adequadamente qualificados e os instrumentos devem estar calibrados. Abordagens de análise qualitativa de risco podem ser usadas para definir os valores dos parâmetros e selecionar etapas críticas do processo. A análise qualitativa de risco pode tanto ser um documento único ou estar integrada a relatórios de escalonamento e de revalidação de protocolos.
Essa análise deve avaliar a robustez e os riscos do processo. Finalmente, a decisão de iniciar a distribuição comercial do produto deve ser embasada por dados coletados de lotes produzidos em escala comercial, escala completa. Já o protocolo de validação do processo de fabricação de um produto de terapia avançada deve especificar os seguintes elementos: lista de equipamentos e instalações a serem utilizados no processo, incluindo todos os equipamentos de apoio ao processo, como os de medição, monitoramento e registro, e seu status de calibração. Lista de métodos analíticos e status de validação, por exemplo, para fins de caracterização das células durante o desenvolvimento, alguns métodos serão apenas qualificados, mas não serão transferidos para o processo de fabricação em boas práticas. Controles intraprocesso propostos, com critérios de aceitação e justificativa para sua seleção. Plano de amostragem com racional envolvido, por exemplo, considerando terapias celulares autólogas e as restrições de disponibilidade de material do paciente. Métodos para registrar e avaliar os resultados. Processo para liberação e certificação de lotes, se aplicável. Especificações para o produto acabado. A validação de um processo consiste na análise de, no mínimo, 3 lotes consecutivos fabricados em condições rotineiras. Um número alternativo de lotes pode ser justificado em terapias avançadas, considerando o processo de fabricação utilizado, a variabilidade do material de partida, por exemplo, autólogo ou alogeneico, e a indicação clínica, se for uma doença rara, e disponibilidade limitada de células ou tecidos. Portanto, a validação do processo deve ser pragmática, levar em consideração a quantidade de tecidos e células disponíveis e o foco deve ser sobre o ganho máximo de experiência a cada lote processado. Dessa maneira, se uma validação de processos reduzida for necessária, a base de conhecimento é compensada por um monitoramento contínuo que demonstre a consistência da produção. Por exemplo, a validação com materiais substitutos pode ser aceitável quando houver escassez de material de partida. Além disso, abordagens de validação em paralelo podem ser consideradas e incluídas em qualquer modificação substancial do processo. A estratégia de validação para produtos semelhantes, considerando que há etapas da fabricação que permaneceram as mesmas, podem se limitar às etapas que são novas no processo. Isso precisa ser justificado e documentado na avaliação de risco, incluindo as informações existentes sobre a validação para cada etapa significativa do processo. Por exemplo, em terapias celulares e gênicas, é comum que a mesma plataforma seja utilizada para uma série de produtos relacionados, como no processo de fabricação de vetores virais ou na expansão e coleta de células para utilização em diferentes aplicações. Plataformas conhecidas e comercialmente disponíveis são fornecidas pela Thermo Fisher, GE e Miltenyi Biotech. O uso com material substituto pode ser aceitável em terapias com células autólogas, terapias gênicas e terapias com radioligante, ou em terapias com células alogeneicas em um cenário de doador compatível, quando não há expansão de célula para bancos mestre de células. É fundamental que a representatividade do material substituto seja avaliada, incluindo o processo de coleta, a idade do doador, a origem anatômica e outras características. Embora dependente do tipo de processo, é importante considerar a complementação da validação do processo com uma validação contínua. A utilização de material de partida não substituto para aspectos-chave da fabricação deve ser considerada se aplicável. Em muitas das condições tratadas no âmbito das terapias avançadas, a disponibilidade de tais materiais é muito limitada, portanto, o uso de materiais substitutos é prevalente. A verificação contínua do processo é crítica para garantir que, durante a produção de rotina, o processo permaneça sob controle.
O processo de fabricação deverá ser monitorado ao longo do tempo para determinar sua performance ao longo do ciclo de vida do produto. É fundamental que todos os lotes fabricados usando o mesmo processo sejam comparados, seja no caso da fabricação clínica, comercial ou em múltiplos locais. Além das tendências de todos os parâmetros críticos do processo, CPPs, como eficiência de transdução, viabilidade celular, BIDs residuais, etc., e dos atributos críticos de qualidade, CQAs, como esterilidade, contaminação por micoplasma e rendimento, é fundamental que as iterações do processo sejam comparadas em casos nos quais a experiência clínica tenha sido confirmada com variações prévias do processo, visto que mudanças ao longo do tempo podem levar a desfechos clínicos variáveis. As diferenças entre os processos de fabricação clínicos e comerciais e os métodos analíticos, no caso de processos semelhantes, precisam ser discutidas. Há necessidade de uma definição clara sobre o que está fora do escopo da validação do processo, como a leucoaférese do paciente e a fabricação do vetor lentiviral. Além disso, a validação de intermediários, como o processo de fabricação dos meios de cultura, se feita previamente, é considerada fora do escopo, embora os atributos críticos de qualidade do meio devam ser incluídos se eles forem necessários para explicar a variabilidade encontrada nos atributos críticos de qualidade do produto ou em resposta a uma investigação. A tecnologia analítica de processos é um mecanismo para projetar, analisar e controlar os processos de fabricação de produtos farmacêuticos por meio da medição de parâmetros críticos do processo que afetam os atributos críticos de qualidade. A heterogeneidade biológica intrínseca traz complexidade à implementação da tecnologia analítica de processos na área das terapias avançadas. Falta orientação neste sentido e, de forma geral, no caso dos biofármacos, é essencialmente restrita à análise multivariada e a atributos controlados de forma limitada. À medida que a automação progride na área das terapias avançadas, a tecnologia analítica de processos precisa ser considerada, uma vez que a resiliência do processo precisa ser monitorada, considerando a mudança inerente para os materiais de partida. Por exemplo, a centrifugação com sistema de detecção de camada controlado por câmera para lavagem de células, troca de tampão e procedimentos de concentração de células está disponível em plataformas automatizadas. A adaptação das tecnologias disponíveis para dar suporte à robustez do processo deve ser considerada desde que seja seguida de validação adequada. Estudos de comparabilidade e corridas de qualificação de performance precisam ser minuciosamente documentadas e qualquer discrepância precisa ser justificada. O relatório de validação de processo deve documentar as atividades de validação realizadas, deve apresentar todos os achados e conclusões pertinentes, especialmente o status de validação. O relatório deve incluir, no mínimo, uma descrição detalhada de todos os resultados, conforme exigido pelo protocolo de validação dos controles intraprocesso, testes finais e testes adicionais. Os resultados devem ser comparados com seus critérios de aceitação, como definido ou referenciado no protocolo de validação. Resultados de quaisquer estudos complementares, conforme definido no protocolo de validação, a decisão de aceitar ou não o estudo de validação e, conforme o caso, a justificativa, quaisquer ações corretivas ou de acompanhamento necessárias, se apropriado, recomendações com relação à extensão e frequência de monitoramento e controles intraprocesso e seus limites, necessários para a produção de rotina com base na experiência dos lotes de validação. Declaração de revalidação, parâmetros do processo final e seus intervalos correspondentes, ações a serem tomadas no caso dos limites de aceitação serem excedidos,
avaliação curta e referência a estudos de transporte e relatórios de estabilidade para os tempos de retenção a granel e do produto acabado, conforme apropriado. Lista de anexos. Documentos de notificação de liberação e relatórios de validação devem ser revisados e aprovados pelo controle de qualidade. Um documento de notificação de liberação preliminar só pode ser aprovado e publicado pelo controle de qualidade quando todos os dados brutos tiverem sido gerados, revisados e atenderem aos critérios de aceitação pré-definidos, ou quando todos os resultados fora de especificação tiverem sido investigados, avaliados, resolvidos, documentados e aprovados pelo controle de qualidade. O procedimento e as responsabilidades precisam ser definidos em um procedimento operacional padrão local. O relatório de validação completo só deve ser finalizado após a publicação da notificação de liberação. A revalidação precisa ser feita sempre que houver mudanças no processo, componentes, equipamentos e instalações ou nos materiais de partida, que podem impactar a eficácia do produto ou suas características. Além disso, a revalidação também é necessária quando houver mudanças nas características do produto ou alterações na revisão anual do produto, APR, ou na revisão de qualidade do produto, PQR. O status de validação de instalações, sistemas, equipamentos e processos deve ser avaliado na revisão anual do produto para confirmar que ele permanece válido. Quando não houver mudanças significativas no status de validação, uma revisão das evidências de que as instalações, sistemas, equipamentos e processos preenchem os requisitos necessários é suficiente. Essa revisão deve fazer parte da revisão anual do produto. O grau de revalidação devido a uma mudança ou observação na revisão anual do produto deve ser baseada na avaliação de risco da mudança e observação quanto às características de qualidade. Os seguintes aspectos devem ser considerados na avaliação de risco quando aplicável: mudanças no procedimento de fabricação mestre. No caso de materiais de partida, mudança de fornecedor, mudança de especificação, novo método de coleta ou qualquer critério de elegibilidade. No caso de equipamentos, mudança nos equipamentos, incluindo os de uso único, mudanças na manutenção ou na calibração, mudanças não planejadas ou manutenção de equipamentos ou instrumentos, mudanças nos procedimentos operacionais padrão e acúmulo de mudanças menores que não requerem revalidação para cada mudança individual. A revalidação também deve considerar os seguintes aspectos: os processos validados podem ser transferidos para equipamentos multiuso semelhantes dentro de uma unidade de produção, usando o processo de produção idêntico e o mesmo sistema de procedimentos operacionais padrão sem revalidação. No entanto, se um equipamento especializado for necessário para etapas críticas do processo, a necessidade de revalidação deve ser determinada. Se for necessário utilizar uma comparação de dados para determinar se a validação é necessária, isso requer um mínimo de 3 lotes comparados aos dados dos lotes de validação anteriores. Os processos transferidos para unidades de produção em diferentes locais, usando procedimentos operacionais padrão diferentes, precisam ser revalidados. Os tamanhos dos lotes de processos validados podem ser alterados dentro dos limites registrados na documentação de fabricação química e controles. No entanto, nos casos em que o tamanho do lote for um fator crítico do processo, a revalidação é necessária. Caso a avaliação de controles intraprocesso e de outros processos e dados analíticos mostrem inconsistências após a transferência para equipamento semelhante ou após uma mudança no tamanho do lote, a revalidação do processo deve ser iniciada. Revalidações ou requalificações periódicas devem ser realizadas de rotina para processos estéreis, como equipamentos de esterilização ou processamento asséptico.
Para outros processos e dosagens, a revalidação deve ser feita conforme necessário, a depender das tendências, modificações, desvios e/ou mudanças detectadas na revisão anual do produto. A revalidação pode cobrir tanto o escopo da validação original, quanto ser limitada a parâmetros ou etapas que foram afetados, dependendo do processo de fabricação individual. A documentação da revalidação deve ser estabelecida de forma idêntica à da validação inicial. Vimos que a validação de processos em terapias avançadas tem características particulares e podemos destacar as seguintes etapas cruciais: necessidade de desenvolver todo o processo em boas práticas de laboratório, identificação de processos críticos, desenho de protocolo adequado, fornecendo informações detalhadas de equipamentos, materiais de partida e processos, necessidade de verificação contínua dos processos, validação de metodologias analíticas, registro e apresentação de relatórios de validação e revalidação do processo sempre que necessário.